Salve galera, Júnior aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, trazendo o vídeo 2 aqui dessa playlist exclusiva para vocês que são membros. Muito obrigado por estarem aqui. Então vamos lá, esse vídeo a gente vai criar o nosso item master aqui. Eu vou explicar mais ou menos a diferença desse sistema para o sistema antigo nosso, né? O inventário que está público no canal. Se você conseguir ter uma gameplay legal e ter esse sistema a mais para o jogador utilizado durante a gameplay, pronto, teu jogo vai estar muito na frente de muito projeto. Eu não gosto de comparar sistemas, mas sim, esse daqui é muito melhor, muito superior, até em questão de configuração, em referência ao que tem no canal hoje, o que está público. Aí você pode pensar, Júnior, você está falando que o outro é ruim perante esse? Em resumo, sim, mas aquele lá funciona. Dá para você colocar em um jogo, colocar em loja para vender. Só que a partir do momento que você compara as mecânicas que você vai ter em um e em outro, esse daqui é melhor. Por isso que eu até sugeri, né? Estava nas opções lá, colocar esse na playlist exclusiva. Porque eu tenho certeza que se eu colocasse os dois públicos, a visualização do outro, não que eu me importe com isso, mas eu tenho certeza que o pessoal ia deixar de assistir os vídeos antigos sobre o inventário e ia começar a só ver esse. Porque esse daqui realmente que tem todo um potencial. E eu vou mostrar para vocês tudo isso, tá? Primeiro explicando qual que é a diferença de um para o outro. O outro sistema de inventário, quando eu apertava o Tab ou qualquer coisa, quando eu acessava ele, eu conseguia configurar igual aqui. Conseguia configurar quantos slots eu tenho. Aqui também eu configurei. Só que entendam, esse quadradinho aqui é diferente do slot 0. Lembra quando a gente dava um for each loop para rodar, para achar qual que é o slot? Aqui é diferente. Aqui é como se não existisse isso. Então, a partir do momento que eu tiver um item nessa posição aqui, eu não tenho informações iguais eu tinha outra. Lembra quando a gente arrastava o slot struct inteiro? Aqui eu não vou ter esse sistema, não tem como, porque esse slot aqui, na verdade, não é um slot, é só um desenho na tela que eu falei para desenhar dessa forma aqui. Então a gente tem que ter um ator, na verdade um objeto, para auxiliar nesse sistema. Então vamos lá, só uma explicação aqui introdutória para mostrar qual que é a diferença de um para o outro. Vou vir no meu inventário, vou vir na pastinha Struct, sim, a gente vai criar o nosso item Struct aqui, galera, não tem como fugir disso. Blueprint, Struct, e vou chamar de item Struct. Bom, beleza, terminei aqui. Qualquer coisa eu vou deixar na descrição para vocês só copiarem aí também. Ou qualquer coisa eu coloco o struct mesmo para download. Zipo ele vai estar ali. Se você quiser, você já baixa ele dessa configuração aqui. A gente não vai usar tudo aqui no começo, mas pelo menos já tem uma boa base, beleza? Então, ok. Vou voltar uma pasta, vou criar a pastinha item e vou criar o nosso, né? O nosso item master aqui. Então, Blueprint Class, Actor, eu vou chamar ele de Item Master. Ele vai ser o mestre de todos os itens aqui, beleza? Vou abrir ele aqui. Nele eu já vou colocar algumas coisas, tá? Então vou colocar um Static Mesh. Vou colocar, por que não, um Skeleton Mesh também. Então Skeleton Mesh, ok? E vou deixar eles dependentes dessa cena aqui, para um não ficar dependente do outro, tá? Vou deixar eles assim. Vou criar a variável de Item Struct, é claro, né? Então Item Struct. Item Struct vai ser do tipo Item Struct. Não esqueçam de mudar aí, ok? Porque o Item Struct tem toda a configuração do nosso item, lembra? E eu preciso criar mais uma variável aqui para facilitar para a gente construir os nossos itens. A gente não vai precisar mais, pelo menos quando você estiver trabalhando com equipe, alguma coisa do tipo, deixar para o pessoal ficar clicando aqui, criar filho, e cada filho ter que entrar em cada ator e ter que vir e configurar aqui. É trabalhoso, claro, desenvolver jogos é trabalhoso, mas tem mecanismo para você facilitar isso aqui, beleza? Então, quando a gente puder facilitar, a gente vai facilitar. Vou colocar isso aqui dentro de Struct mesmo. A gente vai vir em miscelâneo e a gente vai criar um Data Table, ok? A Data Table, quando você cria, ele pede para você uma estrutura. Então, a gente vai usar o nosso Item Master, ok? Item Master, não, o nosso Item Struct. E vou chamar de Item, vou colocar DT, né, de Data Table, underline, itens. Itens em inglês é com M. Ok, aqui a gente faz todas as configurações dos nossos itens. É bem mais fácil por aqui, é bem mais, vamos dizer assim, mais cômodo. Imagina, você quer pegar um dia que você não está conseguindo desenvolver muita coisa, você está lá sem criatividade para nada, mas você já tem anotado todos os itens que você quer. Então você clica no mais aqui. O primeiro eu vou deixar, ó, vejam que esse name row ele vem padrão, eu não consigo alterar ele. Quer dizer, não consigo alterar o nome do título dele. Name row, assim como esse número 1 aqui, vem por default. Mesmo se você não criou ele, vejam, a gente começou do item name.
ele é o nome que vem aqui. E esse nome eu sugiro para você colocar ele em uma única palavra. Lógico, se você for separar, coloca um underline, que ele não aceita espaços, tá? Então a gente vai criar nomes simples aqui. Por exemplo, o primeiro eu vou deixar null, tá? Para ser o nulo. O primeiro não tem item nenhum, ou seja, você criou e ele já vai puxar daquele jeito para não vir com um item padrão já. É desagradável isso. Mas não tem problema se você já começar com um item e seja aquele item default, por exemplo, um herb, já vai aparecer ele lá. Não tem problema isso também, mas praticamente não fica bonito. Segundo item, eu vou criar aqui um herb e vejam que eu tenho toda a configuração que eu preciso fazer para ele aqui. Então eu posso colocar o nome mais complexo, por exemplo, herb verde. Aí aqui pode ter espaço, tá? Aqui é um nome mais tranquilo, aqui não tem muito problema. É igual a descrição. Aí você pode colocar alguma coisa aqui, se ele pode ser usado, eu vou marcar sim. Se ele pode ser cumulativo, a gente marca. O máximo que pode ser cumulativo, vou colocar 10. A energia dele, isso aqui pode ser considerado a durabilidade dele, tá? Então, vou colocar 0 mesmo, ele não vai estragar, mas você pode colocar ali, por exemplo, 100 alguma coisa, 100 segundos, 100 dias, enfim, pode ser o que você quiser. Vou deixar zerado mesmo. O peso, a gente não estava usando ainda, mas 0.1, mas aqui a gente vai usar. A classe dele ainda eu não tenho, porque eu não criei esse item, então não tem como referenciar essa classe. Mas nem precisa ser aqui, ok? A gente vai referenciar essa classe em outro objeto, vocês vão entender. Vou pegar um static mesh qualquer aqui, ó, vou pegar esse pilar aqui. O skeleton mesh eu não vou usar, né? Ele vai ser um static mesh mesmo. Esse tipo vai ser um enumerador que eu vou criar num próximo vídeo. Então, se ele é consumível, se ele é um equipamento, se ele é munição, enfim, a gente vai ter isso também como solução. Por enquanto, vai ficar zerado aqui mesmo. Se ele pode ser dropado, sim. Posso marcar aqui de saúde quanto que ele recupera 20. E o tomb aqui, ele é um material, porque desde a 4 tem uma dificuldade de você rotacionar o thumbnail. O thumbnail, quando ele está bonitinho lá, você tem ele do tamanho normal lá, sei lá, 48 por 48. Ele está de um jeito. Quando você rotaciona ele, ele fica muito bugado. Como eu não fiz essa parte na 5 ainda e não fiz esse teste, eu poderia ter testado aqui, mas como eu falei para vocês, eu tenho pouco tempo, então eu não ia pegar ali só para fazer um teste aqui, para rodar uma foto. Agora que eu me toquei nisso, daí eu pensei, bom, próximo vídeo então eu vou fazer talvez essa alteração. Se caso na 5 eu tiver solucionado esse problema de rotacionar o thumbnail, a gente vai mudar aqui para textura, ou para textura 2D, beleza? Daí fica mais fácil. Se não, vai ser o material que a gente vai colocar aqui, beleza? Vai ser o que vai aparecer no inventário. Mas por enquanto eu vou deixar vazio, que a gente não vai colocar nada no inventário. A gente vai estar criando o nosso item primeiro, beleza? Então eu já criei um item. Vou criar mais um rapidamente e a gente já volta. Ok, coloquei mais um item pedra e tem esse size aqui também. Esse size é muito importante. Ele que vai definir quanto de espaço seu item vai usar. Se eu colocar aqui 1 por 1, quer dizer que ele vai usar apenas um bloquinho daquele desenho que a gente tem. Se eu colocar 3 por 1, quer dizer que ele vai ocupar 3 carreiras em X. Se eu colocar 3 por 2, quer dizer que ele vai ocupar 3 carreiras e 2 carreiras em Y. E isso, quando eu rotacionar ele também, ele vai inverter de X para Y, beleza? Mas por enquanto eu vou deixar bem simples aqui, 1 por 1 mesmo, e 1 por 1 aqui também, beleza? Já devia ter deixado default com 1 aqui, para não ter risco de criar um item sem consumir espaço, mas vamos lá. Ok, nosso item master, primeira vez que em vídeo eu crio algo assim no construtor, então a gente vai vir no item master, no construtor, e agora eu vou criar também a referência do meu data table. Então, clico no maisinho aqui, vou colocar item config, tá? Que é a configuração do item, e claro que ele não é um item struct, ele vai ser um data table, e ele é esse carinha aqui, ó, data table run handle, ok? Compilamos e salvamos aqui. Criamos ele aqui, eu vou arrastar ele para minha tela, data table, e aqui, quando eu der um split, eu vou comparar se esse ROM aqui, quando eu for pesquisar, ele existe no meu data table. Então, para facilitar isso aqui e a gente ganhar tempo, vamos usar mais uma função sofisticada aqui, vejam. Vou voltar aqui no meu inventário, vou criar aqui dentro de componente mesmo, eu vou vir aqui, ó, blueprint, e a gente vai criar uma função, uma biblioteca de funções. Isso aqui é muito útil porque é como se fosse o blueprint de interface. A interface você precisa adicionar no player. Essa não. Ela vai ficar disponível para qualquer blueprint que chame ela, beleza? Então tem que tomar cuidado porque ela é acessível, então em alguns locais
Pode ser que você, dependendo da configuração, às vezes você já imagina, nossa, então eu consigo usar sem referenciar nada. Sim, você só vai chamar ela, ela vai aparecer. Só que dentro dela ela vai ter que ter uma referência certa, senão alguns blueprints chamando ela, e se não tiver os parâmetros corretos, não vai funcionar legal. Ela é uma função que você coloca ali para ela gerar o resultado que está dentro dela mesmo. Ela vai te entregar algo configurado ou computado, né, ou calculado dentro dela, beleza? Vou explicar melhor vendo do que só explicando. Então eu vou chamar de config item, itens, e entramos aqui. Então é como se fosse uma função mesmo. Eu poderia criar essa função no item master, só que a gente vai chamar ela em outros locais. Então, para não ficar criando essa função, ou eu em outro local, eu ter que acessar essa função do item master, eu crio essa função separada, ela vai ficar avulso nas minhas pastas lá e eu consigo chamar ela de qualquer local, beleza? Então, o que eu vou chamar aqui? Vejam, é igual, assim, perdoem usar esse exemplo aí, quem ainda, não me crucifiquem, mas é como se fosse interface. Eu preciso dar um nome aqui, vou chamar de config item, vou colocar o input nele, que vai ser propriamente o item, né? E ele é do tipo item struct. Que o item struct, assim que eu mandar essa requisição dessa função, eu vou passar esse parâmetro para ele. E ele, por exemplo, claro, no item master não tem nome, mas quando eu estiver falando de um herb, quando eu passar essa informação perguntando esse item existe, ele vai mandar lá, herb, opa, daí ele vai buscar na biblioteca. Se encontrou, ele vai configurar, beleza? Parece estranho falando assim, mas funciona. Então, vamos lá, vou dar um break aqui. Ai, me lasquei agora, hein? Vou já atualizar o item struct aqui, que quando eu fiz esse vídeo, para ser bem honesto com vocês, né? Senão, quando vocês forem criar aí, pode dar problema. O item nome eu criei, por exemplo, herb e pedra. Só que aqui no exemplo que eu estou trazendo para vocês, eu coloquei o nome dele, né? Vejam, eu coloquei o nome aqui, ó, na configuração de herb verde e pedra pequena. No exemplo, quando eu estava preparando esse vídeo, eu coloquei herb e pedra. Beleza. Só que agora no vídeo aqui explicando para vocês que você pode configurar o nome, eu coloquei herb verde e pedra pequena. Só que quando ele for buscar por herb verde dentro dessa tabela aqui, ele vai achar só herb, ele não vai achar o herb verde. Ele vai buscar aqui, ó, nesse row name aqui. Então no item struct eu vou adicionar mais um, tá? Que vai ser o row name. E ele vai ser do tipo, vou colocar name, vai, para ficar os dois do mesmo tipo. Salvamos aqui. E claro, o row name eu preciso configurar aqui, ó. Então herb verde vai ser o herb. Daí sim o nome tem que ser igual aqui, tá? O nome, tanto o row name quanto o row name aqui tem que ser iguais. Então, pedra com P maiúsculo. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui agora. Então, onde a gente estava? A gente estava na nossa função aqui. Agora sim, na função, eu vou dar um break aqui. Vou buscar lá embaixo, lá para o meu row name. Tem como esconder aqui pinos que eu não estou usando? Tem. Muito bom. Então, vou chamar aqui, ó, um get data table row, ok? E vou pegar esse row aqui e vou linkar aqui. Vou selecionar esse e vou esconder todos que não estiver usando. Daí fica mais fácil, né? Fica visivelmente mais bonito. Clicando aqui, ó, no tipo de data table, qual data table que eu vou usar? Como meu projeto não tem muitas coisas, então só traz um. Se você já estiver usando algum sistema, se estiver usando algum plugin, pode ser que apareça um monte. Então, selecione o que você tem aqui. E agora, eu vou trazer dois return node aqui, ó. Nesse return node, eu vou sair com o item que ele encontrou. Vou deixar esse nome mesmo. Outrow, não tem problema. E vou marcar uma variável também booleana aqui, ó, que é valid. Ou seja, ele encontrou esse item é válido. Então ele é do tipo booleana e vou marcar true. Daí, quando ele não encontrar nada, eu preciso falar para ele que ele não encontrou nada. Então a gente sai pelo not found aqui e marca o válido falso, né? Então vai ser inválido. Compilamos e salvamos. Vamos voltar no nosso item master aqui, ó. Agora o nosso item master é só chamar essa função. Então config itens. Ou no caso, config item. Ele vai trazer aqui, ó, config itens, que é a classe, né? E tem a função que eu criei. É como se fosse mesmo o nosso interact. Então, a gente chama o config item. Então aqui eu vou dar um split. Ele vai trazer tudo para mim aqui. Não se preocupe que não vai ter configuração mesmo, ok? Não vai ter nada configurado aqui. A gente só vai verificar para ele se no config item ele vai encontrar alguém com esse nome aqui, ó.
ok? Eu não consigo esconder esse, nesse aqui não tem como, mas não tem problema. Linkamos aqui, ok? Só isso aqui mesmo. Então, quando no item seu ele encontrar aqui, ó, ele bater aqui Herb e rodar esse sistema aqui, ele vai comparar se o Herb existe, né? No caso, o row name bate com o row name do data table. Ele encontrando, ele vai sair aqui true, ok? Então a gente pega aqui e põe um branch, se for válido a gente sai aqui. Saindo desse branch true, eu posso vir do outrun, lembra que a gente tem aqui a configuração do item que ele encontrou, ok? Então aqui eu posso vir e chamar um break. Daí sim, nesse aqui ele vai ter as informações do nosso item, ok? Aqui ele está tudo zerado, aqui ele vai falar, opa, encontrei o item tem essas configurações. Primeira configuração para a gente ver isso acontecendo, eu vou buscar por Static Mesh. Vou perguntar se ele é válido, ok? Porque mesmo se eu verificar que o item existe, às vezes é uma arma e você está usando Skeleton Mesh. Então a gente vai ter configurações mais adiante. Mas por enquanto, eu só vou verificar o Static Mesh aqui, tá? Então verificamos ele aqui. Ele encontrou o Static Mesh, o que eu vou fazer? Vou pegar esse Static Mesh e vou setar set Static Mesh, ok? E vou setar o Static Mesh nele. Então se for válido, a gente pega esse próprio Static Mesh e coloca aqui, beleza? Compilamos e salvamos aqui. Agora olha como é que fica simples a gente criar vários itens. Parece que é muito confuso, né? Parece que é muita coisa. Mas olha o trabalho que isso aqui vai poupar pra gente. Eu vou criar aqui uma pastinha item atores, por exemplo, ou itens mapa, que vai ser os itens que vão pro mapa, ok? Vou criar um filho aqui desse item master. Vou jogar ele para dentro dessa pastinha aqui. Vou mover ele para lá, ok? E agora tem tudo separado aqui. Então eu posso chamar esse aqui de Herb, posso criar uma cópia dele e chamar de pedra. Olha como é que fica bem mais simples configurar eles. Então eu venho, seleciono o Herb, venho aqui no item configuração, escolho o data table e escolho qual item eu vou ter. Então você vai ter uma lista lá. E lembrando, ele fica em ordem alfabética aqui, tá? Então eu venho e escolho o Herb. Pronto, ele já configurou o meu Herb aqui. Nossa, é gigante isso aqui, cara. Vou mudar isso aqui. É mais bonitinho. E agora a pedra também eu venho e só seleciono aqui, ó, Data Table e a pedra, ok? Se a gente quiser ver como é que ele ficou bem assim. E eles já estão bem funcionais. Eu posso arrastar ele para o mundo aqui e já está funcionando. Ele já entende que ele é aquele item. Você só tem o trabalho de configurar os itens aqui. É bem mais, vamos dizer assim, colaborativo você trabalhar numa equipe e colocar dessa forma aqui. Você vai criando os itens aqui e aqui o cara que for trabalhar com o modelo, né, a pessoa que for desenvolver seus itens, o cara vai fazer uma fogueira, vai fazer um peixe, enfim, vai colocar as estruturas aqui realmente com imagem. O programador, ele só cria dessa forma. Às vezes você já tem um cara que vai cuidar da narrativa do teu jogo, ele vai criar todos os itens aqui, sei lá, 500 itens aqui. O outro colaborador, ou essa própria pessoa, ele vai criar cópias desse aqui e vai lá, beleza, esse item vai ser pedra, esse item vai ser, sei lá, caneca d'água, cantil, bússola, enfim, vai criando. E para ele só tem o trabalho de quando criar, só vir aqui. Vejam que fica bem mais fácil você configurar tudo aqui, daí em outro dia você vir aqui e só selecionar qual item é qual, do que ficar criando cópias. É lógico, todos têm, parece que relativamente o mesmo trabalho, só que aqui está centralizado, né? Aqui você coloca tudo aqui e depois aqui você só vem e seleciona, beleza? E tem um item muito importante, por isso que eu criei numa pastinha separada. Vejam, esse é o item master, ele vai para o mundo. Só que quando você coletar ele e ele for destruído, a gente não tem o apoio do slot struct para salvar qual é a quantidade e quem é aquele item que você está colocando dentro do seu inventário. Então, quem que a gente tem que criar aqui, ó? Clicamos com direito, a gente vem em Blueprints e a gente seleciona All aqui, ó. E vamos escolher esse objeto aqui, ó, esse primeiro aqui. Então, selecionamos ele e vou chamar de item objeto. OBJ. Cada item vai ter uma referência desse carinha aqui, tá? Então a gente vai abrir ele, vamos criar uma variável aqui e vou chamar de item master class. Ele vai ser do tipo item master, só que é uma classe referência. Vou tornar ele instância editável e expose on spawn. Compilamos e salvamos aqui. Ok? E ele fica vazio aqui mesmo, nesse carinha. Por que eu criei ele? Eu vou fechar esses outros caras aqui, tá? Só por enquanto. Vamos fechar esse, fechar o Herb, esse eu não preciso mais. Se você já tiver itens, vá digitando lá, hein? Vai configurando aqui. Item struct, esse aqui eu não vou usar nunca mais, ele já está pronto.
Ok. No construtor, isso aqui a gente vai fazer mais outras coisas, né? Vamos verificar se o Static Mesh foi inválido, o Skeleton Mesh é válido, então a gente configura o Skeleton Mesh. Enfim, a gente vai ter outras configurações aqui, mas futuramente. Vamos voltar para o evento gráfico aqui. Na verdade não. Como eu não vou coletar esse item ainda, tipo, mandar ele realmente para o inventário, vou fazer uma coisa mais interessante para pelo menos a gente ver se está tudo funcionando. Eu não quero parar vídeos aqui para vocês quando nada acontece, tá? Então a gente vai abrir o nosso player aqui. Eu vou fazer uma configuração que eu acho que é interessante, tá? Se você quiser fazer diferente aí, pode fazer. Mas eu vou vir no Camera Boom, vou aumentar aqui para 40, que é a altura dela. Vamos vendo isso acontecendo, vai? Ok, para 40. E cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Eu vejo o pessoal às vezes configurando errado. Eu vou colocar aqui a distância dela para 250. E às vezes, por exemplo, se você ativar o Line Trace, tá vendo que ele está na reta do corpo do manequim aqui? Então eu já vi gente fazendo isso aqui, ó. Ah, vou arrastar a câmera para o lado. Mas vai ter um resultado, mas vejam o que pode acontecer, né? Vamos lá. Às vezes a gente já mata um problema aqui para vocês. A câmera está interessante, para mim é uma câmera legal de se jogar. Só que imaginem, quando você estiver aqui e rotacionar ela, aqui está tranquilo. Só que, porque aqui quem bate primeiro é o Camera Boom, é esse laser que tem. Então ele não deixa varar a parede, ele tem essa colisão. Só que desse lado aqui, ó, quem vai varar primeiro é a câmera, então ela atravessa a parede. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Só aproveitando esse vídeo aqui, ó. O que está acontecendo? Vejam, o laser está aqui, ó. Então quando eu rotacionei de um lado, a câmera bateu, a parede bateu bem aqui, teve essa colisão bem aqui. Quando eu rotacionei do outro, a câmera entrou primeiro para depois vir o laser bater. Então às vezes você configura aí e acha que, nossa, bugou alguma coisa. É isso, é a câmera que você moveu de forma errada aqui. A Unreal já entrega isso aqui pra gente funcionando, e é chato isso aqui, é inconveniente. Tem muito jogo lançado que tem esse problema. Não sei se é problema da engine que usaram, enfim, mas enfim. A Unreal tem uma tratativa para isso. É claro que eu não vou mover minha câmera, e sim vou mover o offset do Camera Boom. Então o Camera Boom ele tem esse offset aqui, ó. Eu tenho quase certeza que é aqui do meio mesmo, é X, Y e Z. Então eu coloco 50 aqui, ó. Ela vai chegar e o Camera Boom vem junto também, tá vendo? Ele mantém a minha câmera olhando para frente, que é o que eu quero, eu não quero que ele rotacione. Porque senão se eu rotacionar ela sentido do corpo, eu não vou resolver o problema, né? Então ele continua com a câmera virada para frente, só que o Camera Boom também acompanha. Então vamos lá? Desculpa fazer essa pausa aqui, mas é interessante, é um conteúdo legal aqui para vocês. Ó. Agora não tem esse problema de entrar dentro da parede mais, beleza? Vamos lá, por que eu fiz isso? Preciso do nosso Line Trace funcionando aqui, né? Então vamos lá. Evento Tick. Novamente, evento Tick é disparado direto, cada frame. Mas ele vai estar só buscando por atores que ele conhece. Então não tem impacto em desempenho isso aqui. Se eu colocasse aqui em cada tick ele fazer uma baita de uma operação matemática, daí sim traria problema. Mas aqui ele só vai estar buscando algo. Se ele não encontrar nada, ele não vai fazer nada, não vai gastar nada. Ele vai estar ali, mesmo mostrando o laser, ele vai estar em stand-by. Não estou vendo nada, nada acontece, beleza? Não consumo nada. Ok, a gente já fez isso algumas vezes no canal. Então eu vou pegar a câmera minha, se você tiver duas, cria uma variável, seta a câmera que está ativa nessa variável e você pega essa variável e pega a posição. Igual a gente fez no vídeo lá de... Acho que eu estava arrumando, porque eu tenho duas câmeras, né? Então a primeira pessoa não funcionava. Então peguem a variável que é referente à câmera atual, beleza? Então eu vou pegar um get word location, ok? Para me ter o start. Vou chamar o line trace aqui já, vai? Line trace by channel, ok? Então eu tenho o start. Vou chamar ele aqui para baixo. E agora eu tenho que ter o end também, né? Então vamos lá? Get word rotation. Vou pegar um get forward para me saber a frente disso aqui, né? Então get forward vector multiplicado aqui pela distância que eu quero. Na 4 tinha esse inconveniente, você tinha que multiplicar vector por integer, né? Senão aqui você não conseguiria fazer aqui, ó, clique com direito e muda para o pino aqui de to integer, daí ele muda aqui. Eu vou colocar 600, eu acho que é uma distância legal, porque a câmera está um pouquinho para trás, né? Então ela vai compensar 250 de distância do meu corpo e vai jogar ali mais 350 para frente. Acho que é uma distância legal. Claro, a gente soma aqui com esse primeiro valor aqui da posição da nossa câmera e linkamos no end, beleza? Então a gente tem o nosso trace aqui. Vou colocar ele por for duration, quanto durar ele vai continuar.
Ele só vai trazer o resultado para mim se ele encontrar alguma coisa. Vou dar um break aqui também. Isso aqui a gente já fez, por isso que eu estou fazendo meio rápido, tá? Vou selecionar tudo isso aqui e vou passar para uma função Line Trace. Chamar esse Return Node aqui. Vamos pegar o Hit Actor aqui. Vamos levar ele para fora aqui. Eu vou precisar dele também e vou precisar desse return aqui. Eu vou perguntar se hit em alguma coisa. Ok? Ok, colocamos essas duas saídas aqui. Por quê? Vou criar aqui dentro da minha pastinha de componente aqui, ó, um blueprint de interface. Eu vou colocar o nome de inventário geral. Porque dentro dessa interface a gente vai ter muitas coisas, não vai ser só o interact, ela não vai estar restrito só a isso. A gente vai ter muitas coisas aqui. Então a primeira função, claro, vai ser a interact. Ok? Eu vou passar um parâmetro aqui, ó, de input nela, que é a referência do meu player, então BP Third Person Character, você coloca a referência do seu aí. Lembrando, eu vou mandar um pacote para vocês quando terminar isso aqui, vai ser esse projeto. Se você já tem player configurado, você vai precisar fazer algumas alterações. Mas no final, quando eu for colocar esse link disponível, eu vou explicar o que você pode fazer, vou mostrar como você altera, enfim, a gente vai fazer um manualzinho bem legal aqui. O nome dela eu vou colocar refPlayer aqui, né, da nossa variável. E é só isso que a gente faz. Está pronto aqui essa primeira parte. No item master eu vou colocar essa classe agora, né? Então, class settings, a gente vem aqui embaixo, ó, interface, implementar de interface, não tem nenhuma. Eu vou adicionar essa que eu chamei aqui, inventário geral, ok? Agora sim, quando eu chamar, né, o evento interact aqui, ó, ele traz para mim aqui. Ok, só para a gente ver se está funcionando, eu vou chamar um destroy aqui. Então a gente vai fazer tipo nosso sistema de coleta. Compilamos e salvamos. Vamos aqui no nosso sistema. Então eu tive a colisão, eu vou perguntar se esse ator que teve a colisão tem a interface implementada. Então, does implemented interface. Qual interface que eu quero ver? Vai ser o meu inventário geral. E eu vou perguntar para ele se ele tem lá, né? Então a gente chama um branch, linka aqui. E se ele tiver, o que eu vou fazer? Eu vou chegar isso aqui um pouquinho para o lado. Vou mandar o interact para ele. Interact. E ele é esse mensagem aqui, ó. Vem com essa cartinha em cima aqui. Então, se ele tiver a interface, eu posso mandar o interact para ele. Se ele não tiver interface, ele não tem como responder nada. E a referência do meu player, eu mando self. Parece que é um vídeo que a gente já fez, né? Teve algumas alterações, mas é isso, galera. Não tem como fugir, né? Tem muita coisa que a gente tem que aproveitar. E é isso aqui, ó. Vou até mandar um print aqui. Claro que a gente sabe que é o nosso player que está aqui, né? Mas só para garantir. Então vamos lá. Estamos aqui com o nosso Line Trace aqui, fazendo uma folia na nossa tela. Se eu apertar o E aqui nas paredes, aqui nada acontece, mas se não tivesse a verificação de interface, a gente ia destruir isso aqui, ok? Mas aqui, ó. Ah, tá. Bom, vocês perceberam que só de eu colocar o laser já destruiu, né? Porque tá aqui, ó, tá funcionando por tick. A partir do momento que ele viu que é válido, ele destruiu. A gente vai fazer da seguinte forma, né? Então, input key. Vou pegar o Z aqui, por exemplo, mas eu vou mudar para o E, né? Então, seleciono o bloquinho aqui, clico no teclado e mudo para o botão E. Você pode colocar o F ou qualquer tecla. Você pode ter criado no ActionEvent. Eu vou criar, mas não nesse vídeo. Esse daqui não vem direto aqui. Ele pergunta aqui, ok? Então, quando eu parar o laser em cima do objeto, então ele vai estar disparando essas informações aqui. Só que ele não vai estar fazendo verificação nenhuma, ele só vai estar alimentando o branch aqui primeiro. Então ele não tem força sozinho para sair pelo true. Quando eu apertar o E, sim, ele vai pegar, opa, é verdadeiro, esse item, esse ator tem essa interface, então a gente manda o recado para lá, beleza? Então vamos lá novamente. Então novamente, estamos com o nosso laser aqui. No próximo vídeo eu vou colocar uma bolinha ali no meio da tela. Então coletamos ele aqui, ele mostra lá Third Person Character, que é ele, né? E a gente pega aqui também. Vamos fazer algo mais aqui só para a gente ver se ele sabe quem que está sendo coletado. É legal, né? Vamos lá? Então, vou puxar aqui self. Self referência, só para vocês saberem que tem diferença nessa parte também. Ok? Então, vamos lá. Olhei aqui. Então, coletei um herb e coletei uma pedra. É claro, não está vindo nada para o inventário, não está indo nada para o local nenhum. Eu só estou destruindo, beleza? Esse vídeo a gente já consegue criar itens. Se você já tem uma grande quantidade de itens para ser criado, já tem essa tarefinha de casa aí, ó. Podem vir aqui,
Acho que eu deixei ele mesmo, aqui. E só clicando em mais e configurando nome, descrição, enfim. Faça no jeito que você achar interessante para o seu projeto. Ou realmente crie só alguns, ok? E depois vai ampliando isso aqui, beleza? Então no próximo vídeo a gente continua nessa parte aqui, beleza? Então, mais uma vez agradeço vocês aqui no canal. Vocês são o motivo da gente continuar gravando vídeos aqui. Muito obrigado mesmo e até a próxima.